Então, muito boa tarde a todos. Peço para me dispensarem das saudações iniciais que normalmente estão presentes nestes trabalhos, já foram feitas, e para não cairmos em lugares comuns, vamos avançar com o nosso trabalho, até porque estamos um pouco atrasados. Mas eu gostaria de ressaltar, sobretudo, o trabalho do SER nesta colaboração com a Diocese e neste tremendo trabalho que estão a fazer de nos ajudar a perceber um pouco a realidade que formamos e também, a partir da realidade que formamos e daquilo e da história que somos, enfim, portadores, ela também nos ajude a olhar o futuro. Depois de nos termos situado no contexto da criação da Diocese, normalmente a parte de tarde dos colóquios é pensada a partir de realidades que se pretendem mais concretas, de olhar o contexto que vivemos e a realidade que formamos, para assim também enfim, sabermos um bocadinho de onde vimos, quem somos e para onde vamos. Por isso, este crescer com raízes e neste olhar a realidade leva-nos precisamente a olhares diversos, que é o título destas comunicações, daquilo que se pretende que seja o preenchimento desta parte de tarde, que terá não o rigor da investigação histórica, mas que tantas vezes está subjacente ao trabalho da manhã, mas às vezes aqui não dispensando essa realidade, olhando mais à parte prática. Então, e começando e fazendo uma pequena introdução à problemática que vamos tratar, nós, a partir do título Crescer com Raízes, Olhar Diversos, nós não podemos viver e muito menos sobreviver se perdermos as nossas raízes. Daí a necessidade de conhecer e aprofundar as nossas raízes cristãs e, precisamente, a partir destes olhares diversos. As celebrações do centenário são uma boa oportunidade que devemos saber aproveitar, como nos diz o Papa Francisco. As raízes não são âncoras que nos prendem a outros tempos, impedindo-nos de nos encarnarmos no mundo atual para fazer nascer uma nova realidade. Pelo contrário, são um ponto de arraigamento que nos permite crescer e responder a novos desafios. Sendo assim, não aproveita sentar-nos a recordar com saudade os tempos dos passados. Devemos tomar a peito, com realismo e amor, a nossa cultura e enchê-la de Evangelho. Somos enviados hoje a anunciar a boa nova de Jesus Cristo em tempos novos. Temos de amar o nosso tempo com as suas possibilidades e riscos, com as suas alegrias e sofrimentos, com as suas riquezas e limites, com os seus sucessos e erros. Isto diz-nos o Papa na exortação pós-sinodal Christus Vivit, no número 200. Neste conhecer e aprofundar as raízes, e neste encontro com o tempo e com a história e a realidade, enfim, vivida, nós, sobretudo, esta realidade vivida na Igreja em geral e da Igreja diocesana em particular, a Igreja viu-se e vê-se constantemente ameaçada por dois perigos, nos quais nunca sabemos qual é o mais grave. Uma certa mundanização, uma inserção demasiado profunda na sociedade, portanto, a dimensão horizontal, uma certa espiritualização, portanto, uma total ausência de inserção na sociedade, refugiando-nos tantas vezes numa pseudo-espiritualidade, e hoje muito em voga, de ritos e normas e, enfim, aliando-nos da realidade. Por um lado, a Igreja tem de se inserir na vida dos homens, tem de ir ao seu encontro e dar respostas às suas interrogações e aos seus problemas. A Igreja tem que estar presente nos seus ambientes, no ambiente da vida dos homens, no ambiente do trabalho, nas estruturas que se vão formando e nas quais os homens também se reúnem.
Daí o desafio a crescer com raízes na passagem de uma pastoral de manutenção para uma pastoral mais profética, porque não podemos viver refugiados nas certezas do passado ou projetarmos-nos num futuro idealizado, mas viver o presente na leitura dos sinais dos tempos, como um kairos, como o tempo favorável no qual Deus nos interpela e no mundo que vivemos e que somos chamados a testemunhar a nossa fé como cristãos e como Igreja diocesana. E é precisamente a partir desta Igreja diocesana que formamos, desta Igreja que peregrina neste território concreto, que nós, nestes olhares diversos, vamos procurar olhar o passado, alargar horizontes, descobrir interpelações. Para nos ajudar neste percurso que vamos realizar, temos connosco o Padre Sérgio Diniz, que irá falar de perspectivas canónicas, teológicas e pastorais na Igreja particular. Temos também a senhora professora, a doutora Maria Isabel Viçoso, enfim, uma senhora das matemáticas, mas que enveredou por esta dimensão da estética, da cultura, e por isso, enfim, ela a partir da cultura artística, enfim, vai-nos levar um pouco também a descobrir a vertente pedagógica da espiritualidade. Mas concretizando um pouco mais, e para conhecermos as pessoas que connosco irão partilhar o seu saber e um pouco da sua reflexão, então temos, num primeiro momento, o Padre Sérgio Diniz, natural de Paradança, Mondinho de Basto, foi aluno do Seminário de Vila Real e frequentou o Seminário Maior do Porto e também a Universidade Católica Portuguesa no Porto, no curso de Teologia. Foi ordenado em 17 de julho de 94. Começou o ministério como secretário do Sr. Dom Joaquim, depois foi nomeado pároco de Mursa, Noura e Candedo, pertence aos organismos diocesanos, desde o Tribunal Eclesiástico, o Conselho Diocesano para os Assuntos Económicos, o Conselho Presbiteral e Pastoral e também o Colégio de Consultores. E é também o arcipreste do Douro II. Depois também, isto é importante, até para, enfim, como desafio para as novas gerações, já como pároco e sendo pároco, frequentou e concluiu a licenciatura em Direito Canónico na Pontifícia Universidade de Salamanca. Falo pouco do Padre Sérgio porque as obras falam por ele e a presença no meio diocesano é também demasiado conhecido. Por outro lado, temos também a senhora doutora Maria Isabel Fernandes Viçoso. Nasceu em Gralhós, Montalegre, mas vive em Chaves, ou seja, barrosã de nascimento, mas flaviense de coração. Disse bem? Muito bem. Pronto. Ótimo. Em Gralhós fez a formação da escola primária, depois frequentou o Liceu de Chaves, de Braga, depois também começou na Universidade do Porto, passou pela Universidade de Coimbra, sempre na área das matemáticas. E é interessante ver como depois, enfim, envereda pela literatura, pela estética também, enfim. E então, a senhora doutora Maria Isabel Viçoso foi, em relação ao tempo, estamos a falar dos anos 60, 70, foi, deixem passar a expressão, vedeta da telescola. Entrava na casa das pessoas pela telescola. Portanto, a informática da altura, não é? Portanto, ela foi pioneira no ensino à distância. E por isso, desde Braga, Bragança, Chaves, onde exerceu a sua profissão, aí também, depois, noutros cargos também que teve. Depois de aposentada, também numa entrevista que ela deu, recuperou, por assim dizer, algo que
que a vida profissional talvez não lhe tenha sido, não tenha proporcionado. Foi precisamente através da Galeria Antígona, de olhar um pouco a história, refletir sobre a história e com o marido aqui presente, e que também saúdo, e com a filha, em Chaves, desenvolve uma atividade, poderíamos dizer, não só de mostra, mas também de enriquecimento para as pessoas. E depois, através da revista Aqua Flávia, o Grupo Cultural Aqua Flávia, onde desde muito cedo pertenceu a esse grupo e também foi, e penso que ainda é, presidente e diretora da revista, que tem vários números, que tem sempre publicado e, sobretudo, é uma grande divulgadora daquilo que é o património cultural da região de Chaves. 2 livros que teve a amabilidade de me oferecer e que agradeço, sobre a Santa Casa da Misericórdia de Chaves e outro património, portanto, que tem também, sobre o qual tem refletido. Foi através do Sr. Padre Helder que eu lhe pedi para chegar à senhora doutora Maria Isabel e lhe pedir esta colaboração, à qual ela acedeu e que deu um título interessante e que nós certamente também iremos escutar com gosto. Muito mais haveria a dizer, tanto de um como do outro, enfim, das intervenções desta tarde. Ficamos apenas por isto e, sobretudo, eu queria, agradecer a presença e o terem aceitado o desafio e o convite para connosco partilharem reflexões que serão um precioso contributo nestes olhares diversos para encontrarmos algumas raízes que nos ajudem a compreender o presente, a olhar o futuro com esperança, na memória agradecida desta Igreja Diocesana que celebra o seu centenário. Agradeço uma vez mais e, não desprezando as senhoras, vamos ao último lugar, o Sr. Padre Sérgio vai partilhar connosco então a reflexão que lhe foi pedida. Muito boa tarde a todos. Começo por saudar o Sr. Bispo, Sua Excelência Reverendíssima, Sr. Dom António, nosso Bispo de Vila Real, a Sra. Doutora Professora Maria Isabel, os oradores desta manhã, o Sr. Professor José Viriato, que já não está connosco, o Dr. Manuel Couto, também os membros aqui presentes do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica do Porto, a Comissão do Centenário, na pessoa do nosso Vigário da Pastoral, o Padre Manuel Queiroz, a todos os demais sacerdotes aqui presentes, o Sr. Dr. Abel, Vice-Diretor da Faculdade de Teologia do Porto, da Universidade Católica, e as senhoras que nesta tarde já estão em maior número, e os senhores aqui presentes. Eu não sei muito bem porque é que o Sr. Dr. Abel me convidou, se calhar ouviu dizer que eu uma vez li, pelo menos uma vez, os 1752 cânones do Código e resolveu falar comigo. Eu peço desculpa, com certeza que nesta tarde de sábado primaveril haveria coisas mais importantes para estudarem ou escutarem ou fazerem do que me ouvirem. Peço desculpa à organização deste colóquio, com certeza que as vossas expectativas poderão vir a ser defraudadas. Comecemos por ver a Diocese como uma figura jurídica principal do que é uma igreja particular. O Cânon 369 define o que é uma Diocese. Diz: a Diocese é a porção do povo de Deus que é confiada ao Bispo para ser apacentada com a cooperação do presbitério, de tal modo que, aderindo ao seu pastor e por este congregada no Espírito Santo, mediante o Evangelho e a Eucaristia, constitua a igreja particular, onde verdadeiramente se encontra e atua a Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Porção do povo de Deus, congregada por meio do anúncio do Evangelho e a celebração da Eucaristia, confiada a um bispo com a cooperação do presbitério.
onde verdadeiramente atua a Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Como afirmava o Sr. Dom António, logo praticamente no começo da homilia, na passada quarta-feira, ele dizia: em cada circunstância histórica e geográfica, ela adquire um rosto concreto e, na Igreja particular, como nesta de Vila Real, está e opera a Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica, como ensina o Concílio. A Igreja de Cristo, que no credo confessamos ser una, santa, católica e apostólica, constituída e organizada neste mundo como sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em união com ele. As igrejas particulares, formadas à imagem da Igreja Universal, é nelas e a partir delas que existe a Igreja Católica una e única. Pelo que cada um dos bispos representa a sua Igreja e todos em união com o Papa, no vínculo da paz, do amor e da unidade, a Igreja inteira. Tínhamos então bem presente que uma Igreja particular, neste caso concreto, uma diocese, é totalmente Igreja, ainda que não seja toda a Igreja. A diocese é a figura jurídica principal da Igreja particular. Ou seja, é o modelo mais completo e acabado da organização jurídica da Igreja para a plena cura pastoral. O Código prevê a existência e a ereção de outras igrejas particulares. Por exemplo, uma prelatura territorial ou uma abadia territorial que, em virtude de circunstâncias especiais, o cuidado pastoral é confiado a um prelado ou um abade, que a governa como pastor próprio à maneira de um bispo diocesano. Ou então, por exemplo, podemos ter uma outra figura de igreja particular, o vicariato apostólico ou prefeitura apostólica, que é confiada a um vigário ou um prefeito apostólico, mas que a governa em nome do sumo pontífice. Ou ainda, uma administração apostólica, que sendo também uma porção do povo de Deus, por razões muito especiais e graves, foi confiada a um administrador apostólico que a governa em nome do sumo pontífice. Portanto, uma diocese é o modelo, repito, uma diocese é o modelo mais completo e acabado de uma igreja particular. Tenhamos isto bem presente. Por sua vez, o Cânone 372, no seu parágrafo 1º, diz: tenha-se como regra que a porção do povo de Deus, que constitui uma diocese ou outra igreja particular, seja delimitada por certo território, de modo que compreenda todos os fiéis que nela habitam. Neste momento, eu gostaria de referir o que menciona o Decreto Conciliar Christus Dominus sobre os limites das dioceses. O decreto diz claramente que, para se conseguir a finalidade própria da diocese, é preciso, primeiro, que a natureza da Igreja se manifeste claramente no povo de Deus que pertence à diocese, que os bispos possam cumprir eficazmente nela os próprios deveres pastorais e que, finalmente, se atenda o mais perfeitamente possível à salvação do povo de Deus. Esta manhã, quando se falava do pai da diocese, como acabou de ser agora referido também o seu nome no livro apresentado, eram estes os motivos que ele apresentava, no fundo. Do meu ponto de vista, a delimitação territorial da diocese, feita há 100 anos, foi profética, no sentido em que contemplou
aquilo que viriam a ser as recomendações do Sagrado Concílio sobre as circunscrições das dioceses. Isto independentemente dos limites coincidirem com os limites civis do distrito de Vila Real. Aliás, o Concílio, 45 anos mais tarde, recomendava que na delimitação geográfica de uma diocese se fizesse o possível para que houvesse uma sintonia com os agrupamentos demográficos, com os organismos civis e as instituições sociais que constituem a sua estrutura orgânica, mas que se atendesse aos limites das circunscrições civis e também às circunstâncias particulares de pessoas e lugares, psicológicas, económicas, geográficas e históricas. Desculpem abrir aqui um parênteses. Eu sou natural de Montim de Basto, é a única terra de Basto que pertence a Trás-os-Montes. E se para um transmontano que está fora, tu és lá do norte, tu és do Minho, é uma ofensa, para nós mondinenses dizer tu és minhoto é mesmo ofensivo. Porque nós dizemos logo, não, nós somos transmontanos. E se repararmos, toda a nossa vida faz-se praticamente voltada para o Minho. Veja-se que talvez o único conselho hoje que faz parte, eu não tenho este dado totalmente adquirido, o único conselho que faz parte da comunidade intermunicipal fora do distrito de Vila Real é Montim de Basto, que pertence à comunidade intermunicipal do Ave. O que mantém os mondinenses profundamente transmontanos e profundamente ligados a Trás-os-Montes é a diocese. Isso eu não tenho dúvidas. Eu não vou falar, como o Sr. Doutor Altamiro vai-me desculpar, eu não estou a puxar aqui agora a diocese para Montim de Basto, como alguns gostariam de puxar para Chaves. Desculpe, Sr. Provedor. O Sr. Dr. Abel referiu que eu fui secretário do Bispo, do Sr. Dom Joaquim, ainda antes de ser ordenado sacerdote. E foi um belo estágio, porque permitiu-me conhecer bem a diocese. E os limites, obviamente, que aqui já foi mencionado esta manhã, da diocese, ora por razões naturais, como são os rios, as serras, ora por questões dos meios de comunicação da época e de hoje, são limites que nunca foram contestados, nem pelos bispos que perderam paróquias de Bragança e de Lamego, muito menos de Braga, porque foi quem pediu a criação da diocese, mas nem pelo povo de Deus. Olhando para esta porção do povo de Deus, que o Senhor chamou a habitar esta terra, de Trás-os-Montes e Alto Douro, existem traços comuns, culturais, psicológicos e históricos. Para terminar esta praticamente introdução, somos um povo reservado. Transmontano é reservado, mas não fechado. Diversificado, mas não dividido. Com rivalidades, mas não vivemos de costas voltadas uns para os outros. Somos uma igreja particular, devidamente estruturada, uma igreja conduzida pelo Espírito Santo. Segundo ponto, o arciprestado, um agrupamento peculiar de paróquias. O cânon
374, parágrafo 1, diz: a diocese ou outra igreja particular divida-se em partes distintas ou paróquias. E o parágrafo 2 acrescenta: a fim de favorecer a cura pastoral mediante uma ação comum, podem várias paróquias vizinhas unir-se em agrupamentos peculiares, tais como as vigararias forâneas. Vigararias ou arciprestados. A nossa diocese é atualmente composta por 264 paróquias, agrupadas em 8 arciprestados. Um arciprestado é formado por um grupo de paróquias vizinhas mais ou menos relacionadas entre si pela sua situação social e eclesial. Este agrupamento de paróquias visa promover a pastoral orgânica da diocese por meio de atividades comuns. A existência de arciprestados é indispensável para a aplicação do princípio de subsidiariedade na diocese e para que se produza o necessário desenvolvimento de cada um dos setores da pastoral. A sua organização tem como fim garantir que os párocos ou os encarregados pastorais do mesmo território ou área social, com a ajuda do arcipreste, formem entre si uma espécie de célula do presbitério diocesano, em volta do qual se coordena o apostolado específico dos religiosos e dos leigos. Os arciprestados devem estar formados com base em alguns critérios: homogeneidade de índole, de costumes e das condições sociais da população, identidade, ao menos semelhança geográfica e histórica das paróquias agrupadas, comunidade de interesses económicos, administrativos, culturais e disciplinares, haja proximidade de maneira que seja relativamente fácil que os presbíteros do mesmo arciprestado se reúnam entre si e com o arcipreste, costumes já enraizados no tempo. O arciprestado é sinal e realização da íntima unidade e colegialidade sacerdotal. É o espaço onde se testemunha a unidade do ser e do fazer dos presbíteros. É o espaço onde se oferece a todos, principalmente aos presbíteros, uma visão supraparoquial, uma fraterna unidade no exercício do ministério, um lugar de formação e discernimento eclesial, um apoio e esforço comum que conduz a uma pastoral mais profunda e eficaz. Tudo isto exige a realização de ações concretas. Assinalarei apenas as que me parecem mais importantes. No arciprestado deve-se promover o plano diocesano pastoral, a execução das orientações diocesanas e as diretrizes episcopais, estudar a realidade social, interpretá-la e discerni-la com os olhos e o coração de pastores e de cristãos, impulsionar ou promover a uniformização dos critérios dos agentes de pastoral, promover a espiritualidade dos agentes de pastoral, ajudar a apoiar as paróquias no seu processo de renovação pastoral, procurar respostas de conjunto para as situações e problemas mais significativos, aplicar os princípios de subsidiariedade e complementariedade em atividades tais como a catequese sacramental, formação de leigos, elaboração de subsídios pastorais, etc, etc. Deixem que abra aqui outro parênteses, não vou meter com ninguém, prometo, simplesmente dizer-vos isto. Tenho refletido, com certeza todos vós, que é uma bênção, é um sinal, nós estarmos a celebrar 100 anos, quando precisamente o Papa Francisco convocou a Igreja para um sínodo para refletir sobre a sinodalidade. Não podemos ver apenas uma mera coincidência. Temos que interpretar os sinais dos tempos. O arciprestado deve ser um lugar de escuta, de estudo, de apreensão da realidade. Deve ser, acima de tudo, como irei referir mais adiante, um espaço de sinodalidade. No que diz respeito aos arciprestados, gostaria de deixar 2 ou 3 notas. Primeiro, sem querer entrar em pormenores de ordem histórica, a última reforma dos arciprestados, feita pelo 4º bispo da diocese, Dom Joaquim Gonçalves, no início do seu episcopado, foi bastante ousada para a época, na minha maneira de ver. Foi uma reforma feita sem controvérsias,
nem da parte do clero, nem da parte dos leigos. Por sua vez, na minha ótica, respeitou os critérios anteriormente mencionados acerca da formação de um arciprestado ou vigararia forânea. Poderíamos discutir se poderia ser -1, se o Centro 2, porventura, não se poderia estar unido ao Centro 1, aqui do Centro a Vila Real, ou se deveria estar ligado ao Baixo Tâmega, ou porventura ao Alto Tâmega. Eu lembro-me na altura, e estão aqui muitas pessoas que se lembram disto, depois da reforma feita, em pequenos pormenores, que o bispo procurou criar uma certa identidade arciprestal. Com aquela questão das cores no dia da Diocese, o Douro com a sua cor dourada, o Douro 2 com a sua cor Bordeaux, o Centro com o Barroso com a cor branca, por aí por diante, para, tirando proveito de uma certa rivalidade saudável, sã, conseguir imprimir e implantar a reforma feita. No presente, penso que os atuais arciprestados correspondem aos desafios pastorais odiernos. Urge dar aos arciprestados um estatuto comum que o bispo aprovará depois de ouvido o Conselho Presbiteral. Julgo que ainda falta muito caminho a fazer, quer entre leigos, quer entre clérigos, sobre a importância do arciprestado para a vida da Igreja diocesana. É preciso ir mais longe e mais fundo. Precisamos de abandonar uma visão errada e míope que vê apenas a Igreja na sua paróquia e por vezes não a vê para além da sua aldeia, bairro ou quintal. A paróquia não é uma realidade caduca, mas ela só é verdadeiramente presença da Igreja no meio das gentes, em articulação com as outras realidades eclesiais, como é o arciprestado, e em comunhão com a Diocese. Dizia ainda o nosso bispo na passada quarta-feira: tendo presente e comungando com as preocupações e propósitos do Papa Francisco, na vida interna desta Igreja, urge também aprofundar e exercitar uma autêntica sinodalidade. Este estilo sinodal supõe e exige uma maior participação dos leigos e reconhecimento do lugar e papel de cada um e cada uma, a promoção de ministérios e serviços. A sinodalidade realiza-se, em primeiro lugar, na Igreja particular. Nela, nos seus diferentes grupos e movimentos, conselhos e organismos. Os membros que os integram hão de ser escutados pela autoridade pastoral que os preside. Os arciprestados hão de ser lugares de escuta do Espírito que fala através dos fiéis. A Igreja, como afirma o Papa Francisco, é sinodal. A nível diocesano, os arciprestados hão de ser estruturas sinodais. E a este propósito, não é por o Sr. Bispo estar aqui, lembra-me logo das primeiras reuniões que ele teve connosco nos arciprestados, dizer: meus caros amigos, senhores padres, vão pensando como é que, se vier, por qualquer motivo, a necessidade de substituir um pároco, pensem vocês primeiro. Isto já é sinodalidade. O Colégio dos Arciprestes, ainda que não seja uma figura reconhecida pelo direito canónico, tem como finalidade fomentar a comunhão e é corresponsável na Diocese, refletir e concretizar as ações do plano diocesano pastoral. Bem, já me estão a fazer sinal que só tenho 10 minutos. Enfim, eu pelas minhas contas teria direito a mais, mas esta é a forma de fazer justiça, não é bem a do tribunal, mas pronto. Gostaria também de vos falar um bocadinho do Conselho de Presbíteros, mas eu vou, se calhar, resumir e expressar 2 ou 3 ideias. Como sabem, o Conselho de Presbíteros, a sua Constituição está no mandato do Concílio Vaticano II e é um conselho formado só por sacerdotes. Nele não tem lugar
os diáconos nem os leigos e tem simplesmente um voto consultivo. No entanto, eu gostaria de dizer o seguinte: como é que então um órgão, como é, por exemplo, o Conselho de Presbíteros, poderia estar aberto à sinodalidade? Será que o Código deixa alguma abertura, tendo apenas o Conselho de Presbíteros, o Conselho Presbiteral, apenas um voto consultivo? A própria legislação deixa isso em aberto. Diz que, sim senhora, sempre que o bispo ache por bem, até em determinados assuntos, o próprio Conselho pode ter um voto deliberativo. Por exemplo, poderíamos imaginar a aprovação do plano diocesano de pastoral. É interessante que o Papa Emérito Bento XVI, no momento de criar os chamados ordinariatos para os anglicanos, para acolher os anglicanos que se queiram, entre aspas, converter à Igreja Católica, criou o chamado Conselho de Governo, que é exatamente o mesmo que o nosso Conselho de Presbíteros. E esse Conselho de Governo, nos ordinariatos dos anglicanos, tem um voto deliberativo. Por exemplo, para admitir um candidato às Sagradas Ordens, para erigir uma paróquia pessoal, para suprimir uma casa de formação, etc, etc, etc. Bom, eu diria que na mente do legislador está já há algum tempo a ideia de ir caminhando para uma maior corresponsabilidade no tomar decisões, sobretudo nos assuntos que afetam mais profundamente a vida da Igreja particular. Para alguns, poderia parecer um certo atrevimento, por exemplo, propor que o procedimento da eleição dos bispos passasse pelos conselhos presbiterais das dioceses. Padre Sérgio disse aqui uma coisa que... Não, mas se vocês estiverem atentos, foi o próprio Papa Francisco que falou na necessidade de rever o modo de seleção atual dos candidatos ao episcopado na Igreja Latina e fê-lo na reunião do Conselho de Cardeais em junho de 2017. Por exemplo, poderíamos perguntar-nos por que não o bispo conceder o poder deliberativo no caso da modificação substancial das paróquias, uma vez que vão ser os presbíteros os que vão ter que enfrentar os problemas quando uma paróquia é alterada, suprimida até, ou a criação de uma nova paróquia. Em alguns estatutos dos conselhos de presbíteros, já começam a aparecer entre os temas de maior relevância a aprovação do plano diocesano, a aprovação de normas de funcionamento dos conselhos paroquiais de pastoral, etc, etc. Na verdade, estes assuntos e outros, para além do que prescreve o direito universal, já podem ser incluídos nos estatutos do Conselho Presbiteral, não só para o bispo auscultar o Conselho, mas, se quiser, para obter o seu consentimento. Para resumir esta parte, desde que o Concílio manda, a Diocese de Vila Real sempre teve o seu Conselho de Presbíteros. E, tanto quanto sei, nunca nenhum bispo deixou de consultar o Conselho de Presbíteros, não só quando o direito o manda, mas sempre que a gravidade ou a importância dos assuntos assim o exigia. Poderemos caminhar mais longe. Poderemos
abrir o Conselho Presbiteral também a um caminho sinodal. 5 minutos, não é? Muito haveria a dizer também sobre um outro órgão que é facultativo, não é obrigatório, que é o Conselho Diocesano de Pastoral, que exige comunhão e corresponsabilidade. Poderia dizer que o seguinte, vou tentar resumir. O Conselho Diocesano de Pastoral é formado por presbíteros, por leigos, por religiosos, deve espelhar um pouco a realidade diocesana e muitas vezes tem um voto consultivo e muitas vezes parece que entra em desuso. E há um certo, eu diria, um certo cansaço, por vezes, da parte das pessoas. Porque dizem, bom, eu dei uma ideia, mas ela depois não foi tida em conta. Eu dei o meu voto, fiz a auscultação na minha zona pastoral, mas isto não entrou no plano pastoral da Diocese. Gostaria apenas de dizer o seguinte, que o Conselho Diocesano Pastoral não pode ser um órgão meramente passivo, que se limite a responder às questões que o Bispo coloca e submete à sua coordenação, mas que deve contar, para além do mais, com a iniciativa dos seus membros, os quais, desde o seu conhecimento próximo da realidade, colocam questões que surgem na vida pastoral e propõem com a criatividade novos caminhos para o desenvolvimento da atividade pastoral na Igreja diocesana. Aqui deve-se evitar a todo custo fazer teologia ficção, ou seja, tentar de encobrir com aparências, mas no fundo permitindo que tudo continue igual. Não podemos ter estruturas simplesmente para dizer que temos. O Conselho Diocesano de Pastoral é de crucial importância nesta hora de virar de um século desta Igreja particular, a Diocese de Vila Real, e nesta Igreja que se quer sinodal. Bom, eu escolhi um outro tema que vou passar em alto, que é a questão do sínodo diocesano. O sínodo diocesano nas igrejas de rito latino e a assembleia paroquial nas igrejas de rito oriental representam o vértice das estruturas de participação da diocese, ocupando entre elas um lugar de primeira importância. De facto, constitui o evento de graça em que o povo de Deus, que vive numa igreja particular, é convocado e se reúne em nome de Cristo, sob a presidência do Bispo, para discernir os desafios pastorais, procurar em conjunto os caminhos a percorrer na missão e cooperar ativamente na tomada de decisões oportunas na escuta do Espírito. Eu não vou aqui agora referir como é que se organiza um sínodo diocesano, nem como é que ele deve ser composto. O que é certo é que nós, ao longo destes 100 anos, nunca fizemos um sínodo. Já se tem falado disto, também julgo que não tem que se fazer por fazer, julgo que quem sabe, depois do sínodo da Igreja de 2023, quem o convoca, quem o preside, quem o orienta é o Bispo. Quem sabe, porque não, no começo do novo século da Igreja, um sínodo sobre uma temática muito concreta, para lançarmos um novo século de vida da Igreja.
Há a chamada também Assembleia Sinodal, a Assembleia Diocesana, que em algumas dioceses já se vai pondo em prática. A terminar, em algumas dioceses convoca-se anualmente a chamada Assembleia Pastoral para dar início, por exemplo, ao Plano Pastoral Diocesano ou para a sua avaliação e encerramento. Para estas assembleias convocam-se um importante número de agentes pastorais, muito para além daqueles que compõem o Conselho Diocesano Pastoral. Podem durar 2 ou 3 dias e terminar com a celebração eucarística presidida pelo Bispo Diocesano. Não duvido que estes encontros podem ser um importante evento de comunhão e participação de sinodalidade, ainda que em sentido estrito não se possam identificar com a Assembleia Diocesana, que, como se diz, é algo mais estruturado e complexo. Em conclusão, como eu dizia há bocadinho, quiçá depois do sínodo, para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, o Bispo convoca um sínodo diocesano. Por que não optar por assembleias diocesanas? Eu acho que nós não podemos ficar apenas com a celebração do dia da diocese. A Igreja de Vila Real tem estruturas canónicas para fazer a passagem de uma igreja menos clerical para mais sinodal. Uma igreja sinodal é necessária e possível, mas não a curto prazo. Acreditar que o caminho sinodal é uma meta alcançável neste tempo será uma mera quimera, se não mesmo um grave erro, fruto do desconhecimento do que a sinodalidade em si mesmo significa. A sinodalidade tem de ser entendida como uma dimensão constitutiva da Igreja, uma característica fundamental da sua natureza, da sua própria natureza. Afeta nada mais, nada menos que a corresponsabilidade e a participação de todo o povo de Deus na sua vida e missão. A verdadeira sinodalidade faz-se dentro da eclesiologia do Concílio Vaticano II e do direito canónico. O importante não é pôr uma data para atingir uma meta, mas iniciar processos, gerar dinamismos que envolvam a maior parte dos que nos dizemos e que queremos seguir Jesus Cristo. Apresentar um horizonte exigente, assumir riscos, saber que o caminho é longo, mas que não o fazemos sós, pois o Senhor caminha junto de nós e nos assiste com a força do Espírito. Temos, pois, que romper com as rotinas, com as inércias, sair das nossas zonas de conforto. A todos, pastores e fiéis, faz-nos falta parésia, ou seja, a coragem e a paixão para aprender a falar com franqueza e sem medo, porque, como toda a conversão, o caminho sinodal reclama mudanças profundas, e não só de estruturas, mas de mentalidade, de atitudes, de paradigmas. Não esqueçamos que a verdadeira reforma da Igreja se faz sempre desde dentro, ou seja, na força de um processo espiritual que muda as formas e renova as estruturas. A minha pretensão, coisa que não consegui, era tentar-vos mostrar que a Igreja atual de Vila Real tem as estruturas canónicas não só obrigatórias pelo direito, mas recomendáveis pela Igreja Universal e que, se quiser, pode fazer um caminho de conversão, de mudança, e estas estruturas têm margem para ser estruturas sinodais. Agradecemos ao Padre Sérgio Diniz esta partilha que fez connosco, estas preocupações. De facto, o desafio está precisamente neste. É este. Não basta ter estruturas, é preciso que as estruturas
funcionem e, sobretudo, que sejam geradoras de vida e não sejam apenas estruturas que contam para o anuário pontifício ou até o anuário nacional e depois façam parte do relatório quinquenal para, enfim, para ficarmos bem vistos diante dos organismos romanos. Claro que estava aqui a ouvir o Padre Sérgio e estava-me a lembrar de uma célebre entrevista, um conjunto de entrevistas decorridas, enfim, nos anos, mais precisamente em 1969, um jovem teólogo, de seu nome Ratzinger, falava precisamente da Igreja do Futuro, em que ele punha muito em causa as estruturas e dizia: vai chegar um tempo em que a Igreja vai ter muitas estruturas, mas não vai ser capaz de ocupar as estruturas. E, ouvindo falar, lembrava-me, enfim, da situação que vivemos e também, precisamente, de que, ao longo dos tempos, o termómetro do caminho de uma diocese é sempre o clero, ou tem sido. A formulação de arciprestados, o agregar de paróquias é sempre a necessidade do clero. Ou seja, o desafio que nós temos diante de nós é precisamente este: de sermos capazes de olhar o caminho que foi feito e de refletir sobre ele, apontarmos horizontes. Será talvez a grande questão que se coloca para o colóquio do próximo ano. Mas não deixa de ser interessante nós vermos que, de facto, é importante a razão, refletir, mas também é importante que, às vezes, e sobretudo neste olhar a história, nós sejamos capazes de ir um bocadinho mais longe e de deixar falar o coração. Ou seja, daquilo que nos transmitiram, das obras que nos legaram, das estruturas que nos deixaram, que vida aí está presente, que valores aí se manifestam, que desafios se colocam para nós hoje. Para isso e para isto, a partir da sensibilidade que a senhora doutora Maria Isabel Viçoso tem, da investigação que vai fazendo, deste olhar à arte, investigadora desta questão da arte, como é que ela, e foi-lhes pedido este trabalho, enfim, esta comunicação, a partir da sua experiência, daquilo que vê plasmado na arte, naquilo que são, sobretudo até as igrejas que ela mais conhece, que espiritualidade, que valores aí se transmitem e deles nós nos podemos, enfim, também abeirar para, de alguma forma, os viver e, sobretudo, sermos capazes de, a partir daquilo que é, como dizia, enfim, o Papa João Paulo II, na vida, nesta dialética entre a fé e a razão, nós consigamos, enfim, descobrir valores que dão sentido à vida, que nos ajudam a compreender o passado, nos ajudam a sentarmos pés no presente e olharmos com esperança o futuro. Eu agradeço o ter aceitado e certamente que vamos ficar muito ricos com a sua partilha. Não sei se estão ligando. Cumprimento Sua Excelência Reverendíssimo, o Sr. Dom António. Cumprimento a mesa na pessoa do Sr. Dr. António Canavarro e o Sr. Arcipreste Padre Sérgio. Cumprimento os excelentíssimos senhores, as excelentíssimas senhoras e os especiais amigos que aqui vejam na minha frente, de longa data, de longo tempo. Queria clarificar algo no meu currículo. Efetivamente, consta dele que eu tive intervenção na telescola. Não.
Onde eu tive intervenção, efetivamente, foi na denominada matemática moderna, quando no 7º ano de escolaridade, na altura, foi introduzido o conceito da matemática moderna, aí sim eu tive intervenção. Mas, efetivamente, sei que está errado no meu currículo isso. Agradeço-lhe, mas queria clarificar, não podia deixar passar em vão uma coisa que era dito na minha frente e, efetivamente, não corresponde. Segunda coisa que eu, antes de começar, queria afirmar é o seguinte: eu fico sempre muito inibida nestas situações. Desde já peço a minha desculpa. Vou fazer o meu melhor, mas peço a minha desculpa. Ao iniciar a minha participação neste colóquio, que assinala tão relevante efeméride, o centenário da instituição da Diocese de Vila Real, e eu alegadamente ouvi que o pai da Diocese era aquele senhor bispo que foi aqui, Dom Manuel. Eu venho falar, é que a Diocese de Vila Real, venho só a talho de foice dizer que considero que a Diocese de Vila Real é uma importantíssima diocese, filha e neta da diocese, da mais importante arquidiocese galaica, a Arquidiocese de Braga, primaz das Espanhas, com dignidade de metropolita e jurisdição sobre todo o noroeste peninsular. Presto homenagem à minha diocese pelo trabalho apostólico desenvolvido em prol da comunidade num mundo tantas dificuldades nos apresenta e atravessamos. Bem-haja, Sr. Bispo. A escolha da minha temática, vinculada à importância pedagógica da cultura artística na transmissão da mensagem de Cristo, representa muito da missão de professora de matemática durante 30 anos ou mais, onde, pela dificuldade do caráter abstrato que a caracteriza, recorri a diversificadas metodologias para que a mensagem transmitida fizesse com sucesso o seu percurso, saí da sala de aula, levei os meus alunos e fomos exatamente visitar a Igreja Matriz. Quantas vezes para apreciar as formas geométricas que aí estavam, expostas de uma forma muito mais interativa, muito mais artística, e onde eles se sentiam interessadíssimos em descobrir o círculo, o triângulo, o retângulo, a parábola, a hipérbola, todas essas formas. Foi isso que me inspirou para eu depois prosseguir na minha vida, depois de me reformar. E tenho muito gosto em ter aqui um excelentíssimo aluno, o Dr. Altamiro Claro. Uma outra parte dos meus estudos e trabalhos está associado à história dos lugares e à história da Igreja, onde a cultura artística marca presença constante. E perante os meus conhecimentos científicos e de católica, tomei à letra as palavras de João Paulo II que registro: a catequese é a educação da fé pelo ensino da doutrina cristã. E para esse magistério necessário se torna recorrer a metodologias pedagógicas sustentadas numa vasta cultura, não só literária do poder da palavra, mas também de outras manifestações artísticas que o vocábulo cultura compreende na sua semântica. Assim, vejo-me para o alimento do espírito, viro-me para o alimento do espírito, a pedagogia da transmissão. Para aprofundar esse imenso cosmos, revisitei a difícil vida e perseguições aos primeiros cristãos, associados à iconografia do peixe, identificadora da sua fé. Consultei incunábulos ilustrados com belíssimas iluminuras elaborados por monges, reproduzindo cenas bíblicas, passos da paixão de Cristo, episódios da vida dos santos. Admirei em continuidade estruturas arquitetónicas de basílicas, catedrais, igrejas, capelas
e simples oratórios, habitados espiritualmente, em mediação agiológica em diferentes períodos artísticos. Contemplei pinturas murais e em azulejaria em templos da nossa diocese, verdadeiros catecismos abertos, tão pedagogicamente ilustrados e observáveis nas igrejas de Santa Maria de Covas de Barroso, Santa Leocádia do Concelho de Chaves, Senhora da Azinheira em Outeiro Seco, na Misericórdia de Chaves, esta toda revestida parietalmente de painéis bíblicos em azulejaria, saídos da notável escola de Oliveira Bernardes. Estou presa e maravilhada com o órgão de tubos da Igreja Matriz de Chaves, do século XVIII, considerado o mais notável do distrito de Vila Real em estrutura artística. Se isto não for verdade, também peço que me ajudem a corrigir. Deve ser também um único. Instrumento musical que ocupa lugar de destaque na liturgia cristã, tendo por objetivo o enriquecimento do culto através da arte musical, pela força que atribui à oração, ao apoiar e sustentar o texto cantado, ou criar uma atmosfera de meditação sobre a palavra numa vertente laudatória, evocativa ou mística. Pio XII consagrou a sua importância dos acordes do órgão na liturgia católica. Maravilhas artísticas que o homem, com os talentos que Deus lhe deu, os concretiza e multiplica em seu louvor, promovendo na comunidade a elevação espiritual e o alimento das almas. As artes sempre acompanharam o sacerdócio na transmissão da fé aos povos. Cultura artística que sempre se mostrou traço de união na transmissão da fé cristã com o seu código moral desde o nascimento de Cristo. E, apesar das turbulências, das guerras, das crises dos povos e da própria Igreja, a arte, tal como os valores cristãos, nunca se separaram. Antes, evoluíram unidos com o atravessar dos séculos. É essa a história da arte, junto da Igreja Cristã, que, à volta do Azul, sem pormenores, vamos analisar, subdividida em 3 partições que eu considero válidas, no meu entender. Período de aceitação plena do cristianismo, o teocentrismo, o período crítico de um poder da Igreja associado à filosofia antropocentrista, e o período da clarificação e regulação com regresso à sua pureza fundadora, resultante dos 20 anos de análise da reforma da Igreja trabalhados no Concílio de Trento. Relativamente a cada um destes apontamentos, eu só vou indicar tópicos, porque meter 1800 anos de história da Igreja ou da nossa história em 20 minutos não é fácil, é como meter o rocio na betesga, é impossível. E então só vou apresentar uns tópicos que depois podem ser debatidos no momento em que façamos alguma interpelação. A arte paleocristã, o período teocêntrico marcado pela arte paleocristã, com a iconografia do peixe, foi logo a primeira marca do cristão, a iconografia do peixe, que os identificava uns aos outros, era um código de identificação, entre outras interpretações de fé, porque também era um elemento de fé. O Édito de Milão, em 313, onde o imperador Constantino fez o reconhecimento da religião cristã e, a partir daí, todos os cristãos puderam livremente começar a divulgar a sua arte, os tais talentos que Deus tinha dado através das pinturas parietais. E o Cântico dos Salmos, porque o Cântico também esteve sempre presente e está, e deve estar. Tudo isto está e deve estar associado à transmissão da Palavra de Cristo.
A videira, que foi também desde essa altura utilizada, primeiro vindo de um símbolo pagão do dionisismo e depois transferido para a identificação da Sagrada Escritura. A arte medieval com o românico, as invasões bárbaras, árabes, a Reconquista, as igrejas construídas nessa época, paredes grossas, janelas reduzidas, pouca luz, as pinturas que foram sempre verdadeiros catecismos abertos, porque se na altura a imagem vale muito e, portanto, era a palavra e a imagem era transmissora exatamente de toda a Bíblia ou parte da Bíblia. E o Cântico dos Salmos, associado também a outro cântico que eu muito aprecio, que é o canto gregoriano, que nessa época também proliferou. Parece o gótico, as primeiras universidades, as cruzadas, o enfraquecimento do feudalismo, as catedrais elevadas, os pináculos, os arcos, as ogivas, os vitrais, as rosáceas, a esculturação dos templos exteriores, preenchidos com estátuas que ilustravam a história bíblica, a coroação da Virgem e o juízo final, sempre muito presente, além de episódios das vidas dos santos. E onde o teocentrismo era exibido na altitude. Quanto mais alto, mais próximo do céu, mais perto do Altíssimo. Portanto, esse teocentrismo manifesta-se até ao século XV, aproximadamente 100 metas rígidas. Todavia, só posso apresentar tópicos. A Igreja sofria abalos políticos, crises e divisões. Neste entretempo, a Igreja sofria os tais abalos políticos. A Guerra dos 100 Anos, que não tinha a ver com a Igreja, mas no fundo havia a relação tão íntima entre a Igreja e os monarcas, que sempre que havia algo que conflituasse na área da história, conflituava na área da Igreja e de alguma forma vice-versa. As conquistas marítimas, a Inquisição, que levou o Galileu Galilei a negar a teoria heliocêntrica, que era a sua própria, que era uma teoria que havia descoberto pela razão e foi proibido de a utilizar. O cisma dos papas, entre 1309 e 1417, a sede papal transferida para Avignon, a eleição dos 3 papas, que só foi resolvido em 1417 com a eleição de Martinho V e o regresso do Papa a Roma, a depauperação da sede patriarcal, a decisão da construção da Basílica de São Pedro, iniciada em 1506, as finanças depauperadas, o pedido das esmolas e a transação de indulgências, que foram a gota d'água que fizeram eclodir a contestação, o movimento de contestação de Martinho Lutero, em 1517, e que se expandiu a toda a Europa e que, de facto, obrigou a Igreja a fazer a sua própria reforma. Instala-se o Renascimento, movimento que contagiou todas as áreas da vida humana, religiosa, política, económica, ciência, cultura, orgânica, social. E foram as principais características do Renascimento. O antropocentrismo, o humanismo, em que colocava o homem como centro do universo e a mais perfeita obra da criação da natureza. A filosofia moral, nessa altura implantada, era essa. O racionalismo, com a valorização da razão humana. O cientificismo, colocação da ciência em posição de superioridade em relação às demais formas de compreensão humana. O universalismo, com a expansão das escolas, das primeiras universidades. A reutilização, e cá volto à arte, aqui é que eu volto à arte, a reutilização das artes greco-romanas. Neste âmbito, consideraram os renascentistas que o contexto medieval travara a evolução artística. Como vemos, desde o início até agora,
a arte esteve sempre presente e vai continuar sempre presente. As técnicas novas, entretanto descobertas, a descoberta da técnica da perspectiva e da profundidade, a inclusão nas obras dos cenários arquitetónicos, a naturalidade e o realismo anatómico, onde se destacaram pintores que também ao serviço da Igreja fizeram obras de arte excelentes. O Miguel Ângelo, que pintou a Capela Sistina, o Leonardo da Vinci, o Rafael, o Tiziano, todos esses pintores que fizeram obras maravilhosas para a Igreja. No entanto, usaram outra forma técnica. A perspectiva deu-lhes uma terceira dimensionalidade. Impunha-se, pois, perante esta mudança toda, impunha-se a urgência de reformar a Igreja Católica perante os novos desafios. Era momento de pensar o mundo e de um regresso às fontes do cristianismo em busca da pureza dos ideais evangélicos. Época crucial que levou o Papa Paulo III a convocar o Concílio de Trento com o objetivo de discutir as formas que fortalecessem a Igreja Católica no combate contra o avanço do protestantismo. Discussão e trabalhos que se prolongaram desde 1545 a 1563, porque durante o Concílio de Trento, mesmo a própria Igreja fez um debate tão profundo, onde houve, debates, hipóteses contrárias. A razão funcionou ali, a par da fé funcionou também a razão. E no fim de 20 anos, praticamente no fim de 20 anos, o período de clarificação e regularização, com a preocupação de regresso à pureza do cristianismo, aconteceu. Aconteceu, pelo menos houve a tentativa forte de que acontecesse. Já sabemos que o ser humano é sempre débil e, portanto, as debilidades de alguma forma continuaram, mas não como até aí estava a acontecer. O Concílio, vou indicar alguns pontos essenciais. O Concílio rejeitou formalmente o protestantismo, confirmou dogmas católicos, condenou a venda das indulgências, reafirmou o culto à Virgem e aos santos, em total oposição aos conceitos protestantes. E no âmbito da arte, confirmou a presença de Cristo na Eucaristia através da imagem. E nós hoje vemos-la, efetivamente. Definiu de forma explícita que a arte sacra devia estar ao serviço dos ritos da Igreja Católica como elementos de mediação, mediadores entre a humanidade e Deus. As esculturas tinham essa função, elementos têm e acho que devem continuar a ter. A mediação entre a humanidade e Deus. Todavia, apesar de reiterar a relevância e sacralidade das imagens consideradas como meio de devoção e estímulo à piedade, os decretos finais do Concílio determinaram uma revisão do conteúdo artístico nos templos, bem como a fixação de padrões marcados pela radicalização da noção de decoro, banindo a nudez para devolver a decência à arte religiosa. E assim, a Capela Sistina, que tinha surgido pintada por Miguel Ângelo com as imagens todas nuas, foi repintada, foi vestida, digamos, após o concílio, e um dos pintores encarregados foi Daniel de Volterra, que recobriu a nudez de algumas das imagens que lá figuravam. Decretos esses que cumpria levar à prática, conhecidos vindos do Concílio de Trento, convinha levar à prática em todos os bispados e arcebispados. Depois da convocação dos tais sínodos diocesanos, onde se juntavam as sedes episcopais circunvizinhas e discutiam a forma como haviam de levar às suas igrejas, às suas capelas, às suas regiões, as normas concretas a remeter aos abados e párocos através das designadas constituições sinodais. Na Arquidiocese de Braga, é a norma quarta
das Constituições de Dom Diogo de Sousa, que dá corpo à organização do plano estético dos templos, com hierarquização agiológica dos santos, ocupando os juragos, os centros dos altares-mores, em esculturas ou pinturas de boa qualidade. Foi ainda em 1509 que Dom Diogo de Sousa promoveu a reabilitação da Sé de Braga, que tinha sido construída no início com o bispo Dom Pedro, à volta do ano 1000 e pouco, com a sensibilidade de proteger alguns significativos aspectos decorativos. E chamou muito a atenção este pormenor. 2 arquivoltas da primitiva porta principal, lavradas com cenas da gesta medieval da Canção da Raposa, prosa literária resultante da compilação de numerosos versos octossilábicos que monges copistas reproduziram para, através do comportamento do arisco e esperto animal, retirar lições morais e de bons costumes, a ensinar a um povo analfabeto. A arte está sempre presente, a arte continua. A arte barroca, consequência da reforma da Igreja, abre um período estimulador de um novo espírito cristão, de solenidade e de eficácia artística, com acento na seleção dos pintores, escultores, ensambladores, estofadores. Exuberante período barroco, caracterizado por composição assimétrica de torcidos, acentuando o contraste de claro-escuro, indutor de uma intensa expressividade de sentimentos, revelar abrangente realismo e intensidade dramática. Nele se identifica a imagem da devoção com a figuração religiosa preconizada e expressa em decretos tridentinos no que respeita ao legítimo uso das imagens. Diz Flávio Conte, um historiador italiano, que o barroco foi movimento, ânsia de novidade, amor pelo infinito e pelo finito, pelos contrastes e pela audaciosa mistura de todas as artes. Foi dramático, exuberante, teatral, tanto quanto a época anterior tinha sido comedida. Neste aspecto também chamo a atenção para outra coisa que é importantíssimo, é a encenação, a cenografia que a Igreja usa muitas vezes para ajudar a elevar o espírito. E nós vemos isso na época do Natal, vemos isso na Páscoa, vemos na Paixão de Cristo, nas procissões tão importantes que ajudam a elevar a alma, que ajudam a alimentar o espírito. A função pedagógica da arte, apesar das vicissitudes, é longitudinal ao longo da história da Igreja, como se evidenciou neste trabalho. Indispensável mesmo na difusão e aprofundamento da fé, como os santos padres sublinham nas suas mensagens. A pedagogia da arte, e vou agora enumerar um pouco da pedagogia na arte na voz dos papas. Paulo VI, na conclusão do Vaticano II em 1964, dirigindo-se aos artistas: nós temos necessidade de vós. O nosso ministério precisa da vossa colaboração, porque, como sabeis, o nosso ministério é pregar e tornar possível e compreensível e comovedor o mundo do Espírito, do invisível, do inefável de Deus. E nesta operação vós sois mestres, é a vossa profissão, a vossa missão, a vossa parte é extrair do céu, do Espírito, os seus tesouros, revesti-los de palavras, de cores, de formas, de ensinamentos. E se a nós viesse a faltar o vosso auxílio, o ministério tornar-se-ia balbuciante e incerto, e teria mesmo que ser feito um esforço no sentido de o tornar artístico, aliás, para se tornar profético. Para se elevar à força de expressão lírica da beleza intuitiva, teria necessidade de fazer coincidir o sacerdócio próprio com a arte. João Paulo II, em carta aos artistas em 1999, afirma: a beleza é a expressão visível do bem,
do mesmo modo que o bem é a condição metafísica da beleza. Foi este Papa que proclamou Bento Fra Angélico, padroeiro dos artistas, assinalando nele como modelo de perfeita sintonia entre a fé e a arte. Bento XVI, em discurso na Capela Sistina, dirigido aos artistas em 2009, afirma e desejo renovar a amizade consolidada no tempo, porque o cristianismo compreendeu bem o valor das artes e utilizou sabiamente as suas multiformes linguagens para comunicar a sua imutável mensagem de salvação. E o Papa Francisco, 2015, em La Mia Ideia de Arte, um livro dele. A arte, além de ser um testemunho credível de beleza, é também um instrumento de evangelização. Olhemos para a Capela Sistina, que fez Miguel Ângelo, um trabalho de evangelização, considera Francisco, recordando que nas catedrais medievais o catecismo estava esculturado na pedra. O catecismo, desde sempre, veio nas paredes e nas pedras, na pintura e na escultura, na iluminura. E continua. A beleza une-nos. E como disse São João Paulo II, citando Dostoiévski, salvar-nos-á. Seguir a Cristo não é só uma coisa verdadeira, mas também bela, capaz de preencher a vida de alegria até na dificuldade todos os dias. Neste sentido, a beleza representa uma via para encontrar o Senhor, salienta o Santo Padre. A concluir, isto é meu agora. Bebi com entusiasmo a mensagem de João 23 no Concílio Vaticano II. A Igreja procura com especial interesse que os objetos sagrados sirvam ao esplendor do culto com dignidade e beleza, criando no decurso dos séculos um tesouro artístico digno de ser conservado cuidadosamente. Isto disse o Santo Padre. São parcelas desse tesouro que tanto me têm atraído e encantado e inspirado nas visitas a tantas capelas e igrejas que pontificam em cada uma das aldeias da nossa diocese, mesmo nas mais periféricas. Nelas, as populações, ao orar e elevar o Espírito a Deus, têm oportunidade de contactar com a beleza das artes nos mais variados suportes, uma verdadeira escola de arte, que de outra forma não conheceriam. Populações essas que, conjuntamente com os párocos, constatei eu e constato diariamente, amorosamente cuidam o seu melhor e único tesouro artístico habitado pela espiritualidade. Desejo ardentemente que nada dessa beleza se perca. Maria Isabel Viçoso. Obrigada. Agradecemos esta partilha de conhecimento, de leitura e, sobretudo, até do desafio que nos lança de nós também olharmos, assim, com um olhar mais interpelante as imagens que temos, que às vezes elas passam meias despercebidas da nossa vida. Agradeço esta comunicação, como dos Padres Sérgio, e agora, se estiverem de acordo, temos um espaço aberto para, enfim, 2, 3 perguntas no máximo, para que não ultrapasse as 4h25. Claro que aqui é preciso ter presente algo que é muito importante em toda esta problemática que estamos a tratar, que é precisamente a questão da memória. E presidentes da Câmara, da altura, o Dr. Altamiro, e não só em Chaves, mas noutros lugares, que seguiram um período assim um pouco turbulento, eles de facto ajudaram. Sabem que é sempre assim, numa revolução parece que queremos cortar com as raízes, e depois a geração seguinte vem à procura das raízes. E por isso esta geração que agora deixou estes lugares de comando, por assim dizer,
das autarquias tiveram, de facto, um papel excepcional. E eu podia enumerar desde os presidentes da Câmara de Vila Pouca, daqui de Vila Real, de Chaves, pelo menos as zonas que eu conheço, de Valpaços, que também um ou outro que eu conheci, de facto, houve este valorizar do património, daquilo que é da Igreja, enfim, e o recuperar esta memória com publicações e ajuda a publicações que um certo período revolucionário de alguma forma esqueceu e até abandonou. Não é? E por isso esta recuperação, enfim, foi importantíssima e por isso também é um agradecimento que nós fazemos a todos aqueles que fazem este trabalho e, sobretudo, nestes colóquios, trazer para a reflexão e trazer pessoas do meio que ajudem a refletir, também me parece que é importante. E por isso nós estamos agradecidos, certamente, a toda uma geração, deixem passar, de políticos que de alguma forma souberam encarnar um pouco este espírito e souberam alinhar-se com a Igreja sem ocupar o espaço da Igreja como uma certa geração e talvez outras que agora virão vão querer. E isto é importante. Bom, depois desta nota de rodapé, não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar. Claro que estamos para além do tempo, tudo isto, haverá muitas questões, certamente, mas depois podem ser tratadas noutro ambiente. E por isso eu agradeço a todos pela presença, pelos contributos que deram e marcamos o encontro para daqui a um ano para o terceiro colóquio. E então o Sr. Bispo tem a palavra final. Eu vou falar mesmo daqui, sem microfone, só para encerrar este colóquio. Vou levar o meu agradecimento à organização do Centro de Estudos de História Religiosa, o agradecimento a todos aqueles que aqui, de forma tão profunda, tão bela, tão generosa, nos proporcionaram as suas reflexões. E, em terceiro lugar, também o meu agradecimento a todos os participantes, que certamente é também digamos assim, um elemento fundamental, quer os presenciais, felizmente já foi possível, quer também aulas que nos acompanharam à distância. Portanto, dizer que foi muito rico, foi importante neste programa do centenário, concretamente neste ano e nesta semana até da celebração do centenário. É importante estas formas, estas oportunidades de aprofundar com algum rigor alguns aspectos mais diretamente históricos, quer depois estes aspectos que também vão um bocadinho para além porque a história também é feita de tudo isto. A história não é uma entidade, uma área estanca à parte, não. Portanto, a reflexão aqui teológica, pastoral, canónica, e também aqui a reflexão mais artística, tudo isso naturalmente abre os horizontes. Portanto, o meu agradecimento por todos e agora com duas notas suplementares. A primeira é de que foi possível, digamos assim, termos aqui alguns exemplares da obra que foi apresentada e, portanto, na mesa lá fora estará disponível, todos os participantes poderão levar. A Diocese tinha alguns exemplares, disponibiliza com muito gosto e espero para o vosso proveito esta obra. E, em segundo lugar, naturalmente, dizer que estamos empenhados em colaboração, uma vez mais, em parceria com a Universidade Católica e o Centro de História Religiosa, em organizar o terceiro colóquio e, já agora, agradecer antecipadamente a Dr. Altamiro em, digamos assim, em tudo fazer para que todo este trabalho seja publicado, o que quer dizer fica e quer dizer que chega a muito mais gente. Eu não vou a muitos colóquios, muitas coisas gostaria de ir e até congressos, etc., mas depois tenho a oportunidade de ler o texto com alguma calma. Portanto, esse outro elemento é muito importante. Agradecer desde já a disponibilidade e a Diocese em parceria com estas entidades
irá tentar fazer isso. Portanto, muito obrigado, muitos parabéns, continuação de boa tarde, nós ainda temos que ir trabalhar, os espaços estão um bocadinho apertadas, temos que ir trabalhar, e portanto, espero que tenham gostado e que, importante, saiamos daqui mais enriquecidos. É isso. Muito obrigado, boa tarde e até à próxima.